Cara, isso aqui é muito interessante, tá? Segundo o Cointelegraph, staking pode ser implementado em breve nos NFTs de Ether nos Estados Unidos, diz Bernstein. Cara, isso aqui é muito legal. Antes da gente ter os ETFs aprovado de Ethereum nos Estados Unidos, a gente comentava muito sobre alguns pedidos de ETFs terem sido feitos com a possibilidade de ter staking de Ethereum no próprio ETF. Ou seja, você comprou uma cota de ETF de Ether, ele iria pegar e comprar esse Ether no mercado, e em vez de simplesmente deixar numa carteira, ele vai deixar fazendo stake, ou numa Lido, ou numa Rocket, ou numa Coinbase, ou num próprio staking, né, que a gestora venha querer fazer, enfim, fazer um stake. O que é o stake? O stake você deixa lá 32 Ether na rede Ethereum, né, pelo menos 32 Ether na rede Ethereum, e você vai ter ali uma recompensa de 3,5%, 4% por ano nesse Ether. O que para quem tá fazendo o hold é muito bom. Veja, eu tô fazendo o hold. Se eu botei 32 Ether, chegar no final do ano eu ter 32 Ether mais 4%, 3,5%, maravilhoso. E no outro ano ter essa quantidade mais 4%, pô, maravilhoso. Eu vou fazer stake 1, 2, 3, 4, 5 anos, maravilhoso. E algumas conjecturas de ETF nesse sentido, elas começaram a aparecer. Até que a SEC falou o seguinte, olha, nós não vamos aprovar se for assim. Então, naquele jogo de comadre, os caras tiraram essa opção do staking nativo através dos ETFs. E a gente comentou aqui, cara, se isso sair, vai ser um absurdo, porque o cara vai ganhar com a valorização do Ether, através do ETF, né? Então, vai ganhar com a valorização do Ether no ETF, e ele ainda vai ter 3,5%, 4%, aí cada gestor ia tirar uma percentualzinha a mais e tal, mas a gente ia ter, o cara custodiando via ETF, ele ia ter uma quantidade muito maior, né? 3%, 2,5%, 3,5%, 4,5% no final do ano. Pô, isso ia ser muito legal. A SEC embaçou, os caras tiraram isso, só que o cara da SEC vai cair. A gente já sabe que o presidente da SEC vai pendurar chuteiras, agora que o Donald Trump foi eleito, e vai indicar um outro cara. E muito indica que o carinha que ele vai indicar é um cara pró-cripto. E aí as gestoras já estão olhando e falando, peraí, eu tenho um ETF aqui, vamos tentar mudar o nosso ETF para que a gente possa fazer staking de Ether? E fazendo staking de Ether, a gente vai ter 3, 4% a mais no ano? Ou seja, a gente vai aumentar a nossa quantidade de dinheiro, o cliente vai aumentar a quantidade de dinheiro, vai ser bonito para tudo, a rede Ethereum vai ter mais dinheiro custodiado ali dentro. Se a gente for parar para ver, cara, tem muito dinheiro hoje, deixa eu botar aqui, tem muito dinheiro hoje já nos ETFs de Ether. Tá? Quando a gente pega aqui o ETF de Ethereum nos Estados Unidos, por exemplo, só a BlackRock ontem comprou 55 milhões de Ether. Só a BlackRock comprou 55 milhões em Ether. Ou seja, seriam 55 milhões que poderiam estar travados no stake. Ou seja, mais travados ainda, né? Mais travados ainda. E aí o que a galera tá conjecturando é, pô, saindo o carinha da SEC, a gente pode ter abertura para que a gente possa ter esse ETF de Ether, esses ETFs de Ether, vindo com o stake nativo, ou seja, ganha na valorização do Ether, se houver, e ganha uns 3, 4, 5%, aí depende do momento, depende da rede e tal, para você stakear Ether. É o que a galera tá trazendo aqui no Cointelegraph. E aí, cara, a gente até trouxe no Bit Notícias, tem gente já imaginando que se o Ethereum, se a SEC aprovar o staking nos ETFs, o Ether pode subir mais de 50%. Cara, isso é muito forte. Eu não consigo te precisar se ele vai subir 50%, se ele vai subir 100%, eu não consigo te precisar quanto que isso aqui consegue subir. Eu não consigo te precisar. Mas, com toda certeza, você vai ter menos Ether na prateleira. Porque se o cara tem que depositar no ETF e ele tem liquidez instantânea, né? Depositou, se ele quiser tirar 20 minutos depois, ele consegue tirar. Só que se você colocar algumas cláusulas que você aceita botar no staking, você sabe que esse stake ele tem que ser armado e desarmado. Então, possivelmente, a não ser que os ETFs deixam um caixa para isso, né? Possivelmente teria um tempo de arme e desarme, quando você coloca até funcionar, quando você tira até você poder sacar. Talvez um dia, 2 dias, uma semana, talvez eles peçam aí 15 dias, 7 dias, 10 dias. Ou seja, significa que se você botar um stake de Ether e eles stakearem esse Ether na rede Ethereum, deixar validando a rede Ethereum, você tá tirando esse Ether da prateleira. Porque no ETF, cara, ele subiu 100% hoje, eu posso entrar lá e vender na hora. Mas
Se ele tá no stake, eu não consigo vender na hora. Eu tenho que tirar do staking para poder sacar. Obviamente, as corretoras, né? As gestoras, desculpa, vão fazer isso de forma automática. Você não vai precisar fazer nada. Você botou o dinheiro lá, eles vão fazer stake. Mas provavelmente não vai ser instantâneo como é hoje um ETF de Ethereum ou os próprios ETFs de Bitcoin. Então, deixar em staking significa tirar da prateleira. Tirar da prateleira significa free floating, diminuindo quantidade de Ethers que não estão sendo disponibilizados para venda agora. Isso é muito forte. E aí a gente traz mais uma notícia que é o seguinte, olha só, Ethereum bate recorde, lá no BitNotícias, né? Ethereum bate recorde, 2,2 bilhões em investimentos globais impulsionados por ETFs. Ou seja, tá entrando, agora que o Ether deu uma subidinha, o Bitcoin estourou, né? Bitcoin acima de 90 mil dólares, 99 mil e cacetada que bateu. A gente já tem as altcoins dando uma subidinha, o Ether deu uma ligeira subidinha, não explodiu, mas ele deu uma ligeira subidinha. Nesse momento a gente tá falando de Ether a 3,5, 3,600 aqui, então subiu modesto, mas até deu uma subidinha, na semana ele sobe 8% modesto, tá? O que nós temos aqui? Nós temos os ETFs de Ethereum trazendo muito dinheiro novo. Não é o carinha que tá comprando Ethereum deixando na carteira, deixando uma MetaMask, deixando uma OneKey, deixando, sei lá, na corretora, né? Não, é o carinha que tá comprando o Ether através de um ETF. É um carinha que não estava presente no mercado cripto. É um outro público, é um outro investidor, né? E, cara, Ethereum batendo recorde e entrando 2 bilhões somente nessa última semana, bastante coisa, hein? Bastante coisa. Se você pega esses 2 bilhões toda semana, todo mês, e começa a jogar eles no staking, é menos dinheiro. Vocês estão entendendo a ideia que eu tô tentando trazer? É menos dinheiro na prateleira. É menos dinheiro em corretora, é menos dinheiro no próprio ETF a ser vendido na prateleira do ETF. Ele vai estar no stake. Isso é muito forte. Isso é muito, 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 muito forte. E óbvio, esse não é um efeito que a gente vai ver de um dia para o outro, do dia para a noite. É uma coisinha que vai acontecendo, é uma semaninha, um mês, um ano, a gente vai vendo os efeitos desses ETFs e desse stake através do ETF.